Aleluia, glória a Deus. Podemos começar, meninas? Queremos saudar a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, Igreja Batista Ebenezer e amigos outros que estão nos assistindo nesta noite. Nós estamos nesta noite com um problema técnico, tá bom? Nós estamos sem internet, a nossa internet aqui da igreja. Então, se por acaso houver algum problema no YouTube, os irmãos migram para o Facebook. Se os irmãos tiveram problema no Facebook, os irmãos migrem para o YouTube, por favor. É a forma que nós temos nessa noite de mantermos o nosso culto online no nome santo de Jesus. Mas todos sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para participar conosco aí, para entrar e compartilhar a sua palavra e compartilhar assim o seu coração. Nós estamos aqui como Igreja Batista Ebenezer, reunidos cada um em sua casa, mas no mesmo espírito, em um mesmo coração, em um mesmo sentimento na presença do Senhor, tá certo? Estamos aqui com o nosso Ministério de Louvor, essa turma linda, amada do Senhor, e vamos começar então orando a Deus. Eu vou pedir à irmã Jagna que esteja orando ao Senhor, entregando este momento, esta noite, esta oportunidade nas mãos santas do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos em Tua casa nesta noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por poder, ó Deus, levar a Tua palavra, Senhor Jesus, a tantos, ó Deus, que não podem estar na Tua casa nesta noite, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos reunidos, ó Pai, em Teu nome, Pai. Em Teu nome, Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor venha estar nos conduzindo, ó Pai. Ó Deus amado, esteja, Deus, ungindo as nossas vozes, ó Pai, Deus, para que possamos conosco, entoar, Senhor. ó Deus, um perfeito louvor a Ti. Conosco, Deus, Pai amado, te peço, ó Deus, pela vida do nosso pastor. Pai amado, que o Teu recado, ó Pai, possa ser, ó Deus, transmitido através da vida dele, Senhor, às nossas vidas, Pai. Pai amado, eu te peço, Deus, continue falando conosco, ó Pai. Continue, ó Deus, falando aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Queridos, quero ler o texto de Apocalipse e ler o capítulo 19, os versos do verso 1 até o verso de número 10, que relata-nos sobre as bodas, o momento em que a noiva, a igreja, será arrebatada, no momento em que a igreja será levada para as bodas do Cordeiro. E está registrado lá em Apocalipse capítulo 19. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém e aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, a igreja, se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele então me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e teu irmão, que tem o testemunho de Jesus. Adora, porém, a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia e graça. Aleluia. O rei está voltando,
o Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, essa é a mensagem dessa noite. Preparem-se para as bodas do Cordeiro, preparem-se para a vinda de Cristo. Você está preparado para a volta de Jesus? Se não, nós convidamos a você estar ligado naquilo que nós vamos ministrar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos adorar, meninos? Vamos, mova aí a sua casa, né? Prepare aí, chama a turma, limpa a garganta e vamos adorar a Deus, porque Ele é mistério que seja adorado. Preparado está o meu coração, por isso eu cantarei e salmodiarei ao meu Deus enquanto eu viver. Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor, a Ele que é digno de toda honra e toda glória. Grato nós somos a Deus, porque independente de qualquer situação, qualquer circunstância, Senhor, Tu continuas dignos do nosso louvor, da nossa adoração, Senhor. Vem sobre nós, recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja, Senhor. Onde quer que esteja, Pai, um servo Teu nesse momento, que todos nós possamos estar unidos, ligados em um só Espírito, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. As tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem Tu és, tão puro e santo Deus. Toma o Teu lugar, que o Teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a Ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do Teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem Tu és, tão puro e santo Deus. Toma o Teu lugar, que o Teu coração se alegre sobre
alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias e honras a quem pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Podemos continuar. Aleluia. Estamos sedentos para ouvir e Glória a ministrarmos com os Deus. irmãos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente
deixar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Aleluia. Adore, meu irmão, em sua casa aí. Eu com muito louvor, com muita alegria, com a esperança renovada na presença do Senhor. Lembre-se que o Senhor está conosco e o Senhor, através da nossa adoração, está também indo à sua casa, trazendo essa viva, essa poderosa esperança no Senhor Jesus, tá bom? Então compartilha conosco, pode mandar as suas mensagens, nós estamos aqui para ouvir, pode mandar o seu pedido de oração, que nós também podemos aqui compartilhar com os irmãos, para a glória de Deus Pai. Vamos adorar, meninos, ainda mais? Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. Canta conosco aí, queremos ver todo mundo cantando em suas casas. Vamos celebrar o Senhor. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus.
Aleluia. Queridos, ainda quero ler o texto de Mateus convosco. Mateus, o capítulo 24. Falando hoje sobre a parábola das 10 virgens, que nós vamos daqui a pouco trazer a nossa reflexão bíblica. Mas o texto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus vai falar o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será lavado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. O dia do Senhor é o dia que nós não sabemos. Por isso é tão importante que a igreja esteja preparada para esse grande e maravilhoso dia para os que creem. Vamos adorar, meus irmãos. Aleluia. Ainda vamos continuar celebrando ao nome do Senhor, agradecendo que Deus possa cada dia nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esses dias eu acordei durante a madrugada e eu fiquei muito tempo não consegui dormir de novo, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu pensei que durante esses dias nós temos vivido extremos, né? Eu, pelo menos assim, eu tenho vivido extremos. Eu tenho vivido momentos em que eu sei que tudo vai dar certo e momentos em que eu não sei de nada e que eu estou deprimida até às vezes. E a minha oração é que o Senhor sempre me traga à memória aquilo que me dá esperança. Amém. E eu sei que a nossa esperança e o nosso trabalho não é vão no Senhor. E a nossa esperança é nele, está nele. E nós só podemos descansar diante disso tudo, diante desse cenário. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Então, diante disso, vamos agradecer a Deus. Eu te convido, você que está em casa, fique de pé em sua casa, louve o Senhor, aplauda e dance, fique à vontade. Vamos adorar o Senhor. Pela
fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Louvado seja Deus. Amém, meus queridos. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos trazer a reflexão bíblica desta noite. Lembrando os irmãos aí que preparem, nós vamos cantar ainda mais. Daqui a pouquinho é maravilhoso podermos celebrar a Deus. Tenho certeza que, como eu, grande parte aí dos membros da nossa igreja estão extremamente saudosos dessa comunhão, né, Jagner? Os meninos aqui, John, que fez aniversário essa semana, ele não pôde nem abraçar, né, nem poder. A Aline, que está passando um momento tão difícil, né, um momento de perda, e nós não podemos chegar junto, né, falando de forma física, né, abraçar, mas ela recebe as nossas orações. O nosso coração está junto com esses filhos queridos do Senhor. Tantos irmãos que têm passado suas lutas e nós não podemos neste momento compartilhar com vocês, de estarmos mais próximos, mas eu creio, sabe, que vai passar, já está passando, e logo, muito em breve, nós estaremos juntos na casa do Senhor, com muita alegria, né, com muita alegria, no arraial de Deus, celebrando ao Senhor, tá bom? Como nós falamos, nós queremos falar hoje sobre o despertamento que nós, como igreja, devemos viver e experimentar. Não é à toa e não é longe da verdade dizer que muitos cristãos, de muitos de nós, temos abaixado a guarda quanto à nossa viva esperança na volta do Filho de Deus. E eu queria ler o texto da parábola das 10 virgens. Nós vamos ver Jesus com 3 parábolas: a parábola dos 10 virgens, a parábola dos talentos, e ele falando também ali no final sobre o juízo final, né? E esses textos trazem-nos sobre a ideia de uma igreja perseverante, de uma igreja firme. Então, Mateus capítulo 25, nos versículos de 1 a 13, Jesus vai declarar esta parábola, né, sobre as bodas, sobre o casamento, né? E ele fala sobre essas 10 virgens que simboliza a igreja de Deus. Então acompanhe aí na sua casa, abra a sua Bíblia, faça questão de abrir, de anotar, porque isso é importante, isso traz entendimento, traz compreensão, sabe? Isso é importante. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, né, todas e adormeceram. Tosquenejar é o mesmo texto lá, a mesma expressão utilizada no salmista, é cochilar, certo? Elas cansaram-se e pegaram num sono sem perceber. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram então a prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a festa do noivo, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos. E neste momento nós lemos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra por si só já é uma porção de sabedoria, uma porção de profundidade, Deus, tão extraordinária. Mas também nos ensina neste momento. Senhor, vem aparando as arestas, Senhor. Senhor, eu creio que há muitos filhos Teus que por falta de uma busca mais diligente, de um coração mais entendido, não compreende, ó Deus, a profundidade, ó Deus, o alcance da Tua palavra. Que muitos de nós ficamos desatentos e ficamos, ó Deus, desapercebidos dos princípios, dos valores, dos mandamentos contidos na Tua palavra santa. A Tua palavra, ela foi escrita com o objetivo de redarguir, de exortar, de ensinar ao Teu povo, de lançar luz sobre tempos como estes que estamos vivendo, Senhor. Então, neste momento, que o Teu Espírito seja conduzido em cada palavra que nós falarmos, e que os corações sintam o Senhor falar, ensinar, ministrar, e que esta verdade possa tocar ao ponto de nos fazer mudar determinadas concepções, ou tomar determinadas escolhas, fazer, ó Deus, determinadas escolhas em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que esta verdade seja estabelecida, marcada em cada um de nós. Nós clamamos por esta palavra em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, nós queremos falar sobre a parábola das 10 virgens. Houve no início da igreja cristã um problema que os discípulos logo de pronto precisaram resolver. Todos que abraçavam o evangelho tinham uma pergunta: é verdade que Jesus disse que retornaria? É verdade que Jesus disse que estava subindo para nos preparar lugar e logo voltaria para buscar a sua igreja? Os discípulos então: não, é verdade, eu estava lá, nós o vimos subir, nós vimos os anjos recebê-lo nos céus, e ele disse sim que voltaria. E então os discípulos disseram: olha, nesses 30 dias, olha, será neste ano? O evangelho já de saída precisou dar respostas a estas perguntas. Muitos morreram na fé antes da vinda do Messias, e muitos deles tiveram essa dúvida, porque eles pensavam que a vinda de Cristo seria para os seus dias, para o seu tempo. Jesus não marcou, Ele não determinou. Ele falou claramente que o dia que Ele voltaria, ninguém saberia, ninguém tinha marcado, que até o mesmo próprio Filho de Deus, Jesus, não sabia, apenas o Pai. Mas mesmo assim, muitos discípulos, muitos que abraçaram a fé, vacilaram nessa fé. E olha que havia apenas alguns anos, décadas, que Jesus havia assunto aos céus. Imagine hoje, será que existe ainda uma igreja que espera ansiosa pela vinda do Cordeiro? Será que ainda existe essa expectativa que talvez hoje, ainda hoje, por que não? Amanhã, que ainda neste nosso tempo, que ainda nesta nossa geração, o Cordeiro virá para buscar a sua igreja. Queridos, este tempo que Deus está preparando, este tempo que Deus está levando para vir buscar a igreja, tem sido percebida por muitos
de uma forma muito equivocada, e a igreja, ela dormita. Como assim? Dormitou, cochilou às 10, né? Porque as 10 dormiram, não foram apenas as loucas, as prudentes também cochilaram, porque é verdade que há um tempo longo entre a vinda de Cristo e o seu retorno. Mas nós precisamos entender que o Senhor tem preparado este tempo e que nós não podemos nos esquecer de que Deus está preparando a sua igreja, que o Senhor está proclamando a sua palavra, e há muitas condicionais para que o Cristo de Deus venha. Ele disse que o Evangelho de Deus seria pregado em toda a terra, então viria o fim, que todo olho verá, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Então, queridos, nós, assim como aquelas virgens prudentes, nós precisamos estar cheios de azeite. E azeite aqui é desse Espírito maravilhoso de Deus, é esse Espírito que nos faz permanecer firmes em um tempo tão corrosivo, em um tempo tão difícil contra nós mesmos. Se os irmãos lembram, nós pregamos esses dias sobre a parábola do semeador. E na parábola do semeador, o texto diz que aqueles que recebem a palavra de Deus são 4 tipos de terra. Uma semente que cai à beira do caminho e as aves vêm e tomam essa semente. Uma semente que cai na terra, mas ela não é profunda, ela fica apenas na margem, no raso. E então ela cresce, mas não tem raiz, e vindo o sol murcha. Uma outra raiz cai, ela até tem raiz, mas ela é sufocada pelos valores e os desejos do mundo, e então morre. E apenas uma das sementes verdadeiramente cai em uma boa terra, tem raiz, é capaz de sair e dar frutos. Então nós queremos dizer que a palavra de Deus diz que no tempo da pregação do Evangelho, dentre 4 que se convertem, um verdadeiramente tem raiz para com Deus, para com o Evangelho, para com a palavra. Você está entendendo? 1/4. Apenas 1/4 teria esta raiz espiritual em seus corações. O texto que acabamos de ler da parábola das 10 virgens também traz isso. E esse texto é um texto para a igreja. É um texto para o povo de Deus. Então as 10 virgens, o texto diz que as 10 eram virgens, as 10 eram puras, as 10 estavam convidadas para as bodas. Então não é falando 5 de que são do mundo e 5 da igreja, não. As 10 significam a igreja. Então o texto está dizendo que dentro da igreja de Deus, esse 1/4, ainda há metade de nós que dormem, que cochilam e que não estão preparados para a vinda do Cordeiro. O texto vai dizer que enquanto elas cochilavam, houve então uma voz nas ruas: eis que o Cordeiro está vindo, eis que o noivo está chegando. E o problema não foi a lâmpada, o problema não foi o fogo, o problema era o azeite. O problema é o Espírito, porque as lâmpadas cheias representam pessoas cheias do Espírito, pessoas cheias de Deus, estão preparadas para este dia, para este maravilhoso dia. Estar cheio de Deus, estar com azeite em nossas lâmpadas, significa gente que vive com Ele. Gente que, se o noivo chegar 7 da noite ou meia-noite, tem azeite na lâmpada. Você está entendendo? Porque muitos de nós, ao passar do caminhar da vida cristã, nós começamos a definhar espiritualmente. E há muitos de nós que começam a vida cristã com uma chama. E há uma coisa interessante quanto a isso, que as pessoas olham para a chama e não para o azeite. O que faz a chama estar acesa não é ela por si só, mas em quanto de azeite nós temos. Por isso, as 5 virgens loucas, elas pediram porque elas viram a sua chama já apagando. Queridos, nós precisamos nos preparar
para este tempo, nos preparar para esse tempo que Deus tem preparado para a sua igreja. Estar cheio de azeite é gente que não se prepara na última hora, não sai correndo para adquirir espiritualidade quando as coisas estão difíceis. Esses dias, hein? O que tem de gente. Agora apareceu gente fazendo live de tudo que é jeito. Não que seja errado, irmãos, mas assim, agora uma centena de milhares de pessoas têm o que falar. No seu dia a dia não tinham, mas agora, porque isso é visível, porque todo mundo está fazendo, porque os tempos estão difíceis, há esse momento onde a árvore da vida foi balançada e muitos estão prestes a cair dela. As pessoas começaram a fazer. Mas estar cheio do Espírito são pessoas, cheias do azeite, são pessoas que não precisam sair correndo para adquirir espiritualidade, eles já são cheios disso. Estar cheios de azeite são pessoas que não precisam mudar a sua rotina de uma hora para outra, porque chegou o momento, porque ter a lâmpada cheia é a sua rotina, é o seu dia a dia. Estar cheio de azeite, irmãos, é o mesmo que gente que mesmo que durma e a lâmpada fique acesa e aparentemente esteja perdendo tempo e perdendo azeite, ele tem mais azeite. Há pessoas que parecem que a vida cristã esgotou. Há pessoas que na vida cristã, suas palavras, elas já não são mais, movidas por amor, por cuidado, por zelo. Há pessoas que mantiveram suas lâmpadas acesas, mas não havia azeite. E por causa disso, começam a definhar e começam a andar na escuridão. Irmãos, não há como subir, não há como encontrar o caminho da graça de Deus se nossas lâmpadas não tiverem azeite. Por isso que as 5 prudentes diz: olha, nos perdoem, mas nós não podemos dar o nosso azeite, porque se eu fizer isso, tanto vocês quanto nós ficaremos. Nós perderemos o caminho, nós perderemos a oportunidade. Tentem, se houver tempo, buscar azeite, mas não houve ali na parábola para aquelas mulheres, para aquelas insensatas, e também não haverá tempo para uma igreja que pensa em despertar apenas lá na frente. Uma igreja que pensa estar cheia de Deus, mas está vazia do Espírito de Deus. É incapaz de nós fazermos a obra de Deus na força, na persuasão humana. É impossível que o nosso ministério, que o ministério da palavra, que o ministério de ação social da igreja tenha alguma ação eficaz além do natural, se não estivermos como cristãos cheios do azeite. Então o problema não é apenas se nós temos fogo em nossa vida, mas se o azeite continua em nossos corações, se continuamos vivendo desta maneira. É interessante percebermos que o fogo, a fagulha, a chama, é a junção do combustível com a ignição. Há um combustível, então há uma ignição. É necessário que haja isso. Não há como haver fogo sem que essas duas coisas se juntem. E você tem azeite suficiente para esperar alerta a volta do Cordeiro de Deus? Será que a tua lâmpada já está apagada ou está já se apagando? Porque é assim que eu vejo muitas igrejas, é assim que nós podemos perceber muitos de nós na nossa caminhada cristã. Então todas as 10 virgens queriam encontrar-se com o noivo. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa: querer não é o suficiente. Aquelas mulheres estavam de igual modo até um certo ponto. E muitos de nós cristãos andamos assim, parecidos uns com os outros, mas até um certo ponto da caminhada. Porque muitos pensam, muitos acham que é no exterior que nós devemos nos parecer. Não. O que nós devemos nos parecer é naquilo que temos de mais íntimo em nossos corações. Tanto importa para Deus
o tipo de roupa que nós usamos, o tipo de cabelo que nós temos, que cor de pele tenhamos, aonde nós tenhamos nascido, que debaixo de bandeira denominacional eu e você tenhamos nascido. Para Deus pouco importa estas coisas não são suficientes para encontrarmos-nos com o noivo, porque querer, desejar, intencionar não é o suficiente. Se nós não cuidarmos como igreja de Deus da nossa própria vida, da nossa própria lâmpada, um dia poderemos nos ver como aquelas 5 loucas na escuridão, perdendo o grande momento, sem poder fazer naquele momento coisa alguma. Todas as vezes que as virgens queriam encontrar-se com o noivo, porém, dizemos mais uma vez, não era o suficiente. Sabe, queridos, a questão não é o fogo, porque muitas pessoas nos veem no altar, nos veem ministrando louvor, e as pessoas olham para estas coisas como estas coisas fosse aquilo que nos faz andar, que nos faz perseverar na vida cristã. Ei, eu quero te dizer que o que nos faz perseverar na vida cristã, o que nos faz ser capazes de falar coisas, de ministrar coisas, de vivenciar coisas espirituais, não é aquilo que fazemos em público, é aquilo que fazemos no oculto, na intimidade, no coração com Deus. A questão não é o fogo, é o azeite que nos fará continuar firmes em tempos de dificuldades. As pessoas olham, sabe, né, Josimar? Muitas vezes as pessoas olham para o fogo, para o que as pessoas fazem, para o que as pessoas estão fazendo, para o que as pessoas estão cantando, e acham maravilhoso e aplaudem aquilo, quando na realidade as pessoas não sabem o quanto é necessário se fazer para que esse fogo verdadeiramente faça diferença e faça uma obra. O quanto uma igreja precisa continuar firme, cheia do azeite, cheia do Espírito, para fazer a obra do Senhor. As pessoas olham apenas para o fogo, olham apenas para o que está à mostra, mas se esquecem o que nos faz permanecer firmes em tempos de lutas, em tempos de angústias, em tempos de dificuldades. Não é o fogo, é o azeite. Vocês estão entendendo isso? Não é o fogo que nos faz permanecer. O que nos faz seguir adiante, o que nos faz estarmos alertas, estarmos com a nossa lâmpada acesa quando o Cordeiro de Deus vier, é o azeite, isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós perderemos esta chama, este azeite em nossos corações. No caso de Marta e Maria, nós podemos ver isso. Quando Jesus se demora a chegar, e o texto vai dizer então que Marta e Maria manda um amigo ir a Jesus. E Jesus, não, pode dizer que eu vou. Então Marta chega lá e diz: ô Lázaro, uma boa notícia. Jesus disse que virá para te ver, para te acudir na sua enfermidade. Mas o tempo passa e talvez, eu digo talvez, é só uma visão minha, Marta e Maria fossem à frente da casa algumas vezes e olhassem para a esquina e falei: cadê Jesus? E Lázaro, em vez de melhorar, Lázaro o quê? Piora. Lázaro está se apagando. E Lázaro então morre. E as pessoas dizem: mas Jesus não disse que viria. Mas talvez as pessoas dizem: oh, Jesus está ocupado, ele virá então para o sepultamento. E eles então pranteiam Lázaro, eles choram para o Lázaro. E eles levam então e ficam procurando, e Jesus não está. Eles colocam Lázaro no túmulo, colocam a pedra, fecham-na com a pedra, e Jesus não está. Vocês estão me entendendo? Mas Jesus disse que iria. E o texto fala então que Jesus, no 4º dia, na morte de Lázaro, Jesus então decide ir. E Jesus vai chegando e Marta vai ao encontro primeiro Maria e depois Marta, e conversa: Jesus, se tu estivesses aqui, se tu estivesses conosco, Senhor, meu irmão não morreria. Lázaro, tenha fé, porque se creres, até mesmo os mortos ressuscitarão. E Marta então crê. E o texto diz que Marta é essa mulher
que muitos talvez olhando para ela dissessem: ei, vocês não são amigo dele? Ei, vocês não são aqueles que dizem que ele é o Messias? Vejam, ele disse que viria para acudir e não acudia. Ele disse que viria para o sepultamento e não veio. A lâmpada de Marta só ficou acesa porque havia azeite, havia fé. Será que a nossa fé resiste à morte? Será que a nossa fé resiste à vergonha, ao escárnio? Porque muitos de nós temos nos dobrados, a lâmpada de muitos tem apagado por muito menos coisas do que isso. O texto vai dizer que Marta creu, que Maria creram e foram ao sepulcro, e foram ao lugar onde Lázaro estava. E o texto abre o parênteses e diz: ei, o lugar já fedia, o lugar já não era muito agradável, mas eles foram em fé. Por que que eles foram? Porque havia azeite em seus corações. Sabe o que nos faz continuar em um casamento que muitas vezes não é tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse? A nossa fé de que Deus está no controle e de que Deus vai tratar todas as coisas. Sabe, porque nós continuamos andando com pessoas que muitas vezes nos magoam, nos entristecem, nos ferem, é porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quem vive apenas por fogo tropeça e cai, mas quem vive cheio do Espírito pode viver qualquer coisa, pode experimentar qualquer revés, vão resistir em nome do Senhor, vão resistir. E eu quero orar por uma igreja assim, que mesmo que digam: não, Jesus está tardando, Jesus não vem, é tolice, é fábula, mas a igreja diz: não, nós continuamos crendo, mesmo que toda a terra diga em uma só voz que Ele não virá, nós continuamos crendo em nossos corações, que Ele cumprirá o que Ele disse que faria. O teu azeite precisa ser alimentado, meu irmão. E Marta, quando Jesus demora a chegar, seu irmão, é preciso ter azeite para aguentar isso. Perdemos o azeite por coisas tão pequenas. Meu irmão morreu, mas minha fé não. Você pode dizer isso? Hein? Os meus relacionamentos morrem, os meus sonhos morrem, os meus projetos morrem. Os meus valores pessoais morrem, a minha dignidade morre, mas o meu Senhor não morre, Ele continua comigo. E eu não vou me dobrar, eu não vou me abaixar, eu continuarei. Ontem eu estava fazendo uma live com o Glauber, e o texto vai dizer que os 3 amigos de Daniel estavam diante do rei Nabucodonosor, o maior rei de todos os tempos, na terra secular, no mundo secular. Ele unificou reinos e reinos, não havia mais o que fazer, não havia mais batalhas a serem ganhas. E ele diz então que levanta, ele ergue uma estátua e diz que todos deveriam dobrar-se. E todos se dobram, apenas 3 ficam em pé. E aqueles jovens permanecem. E Nabucodonosor, por reconhecer que Deus era o Senhor deles, por 3 vezes Nabucodonosor dar a oportunidade para eles desfazerem aquilo. E eles por 3 vezes falam: não, eu não me dobro. Não, eu não me dobro. O pessoal da banda já estava cansado. Porque ele mandava tocar, né? Toca aí. Quando tocar as buzinas, os saltérios, as harpas, todo mundo se dobra. Aí tocou, eles ficaram. Aí ele chamou para perto: toca de novo. Eles ficaram de pé. Toca pela 3ª vez. E eles continuaram de pé. Não era por causa do fogo, irmãos, era por causa do azeite. Nós só vencemos nesta vida se o nosso coração estiver cheio do azeite, cheio do Espírito. Só estaremos alertas e vivos num dia futuro, no dia da volta do Cristo, se nós estivermos alertas, se nós verdadeiramente estivermos firmes. É interessante ver que todas elas acordaram, e 5 delas então perceberam que a sua chama estava apagando. As pessoas só olham para o fogo e esquecem o azeite, como eu falei. E o que é o azeite? O azeite é oração, é o jejum,
é a leitura da palavra, é a comunhão dos santos, é a meditação na palavra. Essas coisas são azeite para a nossa alma, essas coisas que nos fazem permanecer firmes, permanecer imóveis em tempos de tamanha angústia. Os 3 amigos de Daniel disseram: olha, rei, tu és o Senhor soberano, nós não temos nada contra ti, mas nós não nos dobraremos diante da tua estátua. E Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não nos dobraremos à estátua que tu fizestes. Cheios de azeite, cheios do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos ir além. Nós fazemos coisas extraordinárias. Deus pode nos usar. A graça de Deus transborda em cada um de nós. Por isso, meus amados irmãos, fiquemos firmes. O azeite, a oração, o jejum, a leitura da palavra, vemos apenas o personagem que figura no altar, mas o azeite, onde está? Até quando permaneceremos íntegros? O compromisso com Deus. Azeite pode ser compartilhado, mas fogo não. Presta atenção nisso aqui. Porque cada um anda na luz de sua própria chama. Quando a tua chama estiver acabando, são os homens e mulheres de Deus à tua volta que vão te conduzir em clareza até que voltes a encher-se de azeite. Sabe, queridos, eu me dei o direito de pensar na história e trazer uma solução. Se eu fosse aquelas mulheres insensatas, eu teria um arroubo de sensatez e falar: olha, não haverá tempo para que eu vá, porque é meia-noite. Eu não vou encontrar azeite a esta hora. Permita-me estar perto de ti. Permita-me, minha irmã, estar próxima de ti e através da tua luz eu possa guiar a minha própria vida. Quem está me entendendo? Eu só estou dando uma ideia, eu só estou dando uma proposta para cada um de nós. Porque na nossa vida cristã, nós não podemos compartilhar a chama, mas nós podemos compartilhar o azeite. E então na minha fé eu fortaleço a fé de Céia, a fé de Kim, a fé de Jair, a fé. Quando eu estou fraco, em vez de me abandonar ao ostracismo, ao medo, né, a vergonha, eu devo me aproximar de homens e mulheres que podem me ajudar em fé, em zelo, andar junto com Deus, a encher-me de azeite. Ande com quem está cheio de esperança, cheio de fé, cheio de zelo, cheio de humildade, cheio de amor, e você também se encherá destas coisas. Sabe, queridos, aquelas mulheres, elas poderiam ter abraçado essa ideia, não deixa nos permitir ficar aqui. Eu sei que é uma parábola, mas estou te dizendo que muitos de nós abandonamos, fugimos, e em vez disso nós devemos nos aproximar, porque a caminhada vai nos facilitar a entender o que Deus quer para cada um de nós. E finalizando esta palavra de despertamento, de entendimento para a vida da igreja, é necessário ter azeite, pois te levará a Jesus, que pode fazer por ti o que ninguém mais pode fazer. É o azeite que nos faz isso, é a fé. As pessoas choraram por Lázaro, as pessoas prantearam por Lázaro, carregaram Lázaro, embalsamaram Lázaro, colocaram óleos especiais em Lázaro, cantaram, prantearam, citaram salmos, choraram tremendamente, mas nenhum deles puderam fazer coisa alguma pela vida de Lázaro. A nossa fé em Cristo tem uma viva esperança. Reinos, nações, líderes não podem fazer nada por nós. Homens e mulheres podem fazer por si mesmos, mas o que pode salvar a igreja, o que pode trazer esperança para esta nação, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa igreja, chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. É somente Ele, somente por Ele, é a nossa fé nele que vai mudar as circunstâncias. É Ele que vai abrir a porta e vai nos convidar para as bodas, para o casamento, para as núpcias reais, para a eternidade. É Ele
que tem esse poder. É Ele que sabe o tempo da vinda. É Ele que vai passar. É Ele que vai nos olhar nos olhos e dizer: bom servo fiel, no pouco me fosses fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria, na bem-aventurança do teu Senhor. É a nossa fé em Cristo que fará isso. Se Marta e Maria crescem na religião, crescem em seus amigos, ou crescem em si mesmas, elas estariam perdidas. Mas a fé, o azeite que aquelas mulheres tinham, o Espírito Santo de Deus, as levou a crer em Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo só pode habitar na vida dos que creem, na vida daqueles que abrem o seu coração. E finalizando, eu quero dizer que há um personagem chamado Bartimeu, ou como a Bíblia o declara, o cego Bartimeu. Só quem tem azeite pode persistir em fé até a sua voz ser ouvida. Irmão, Bartimeu clamou um pouco não. E muitos disseram: rapaz, cala. Os próprios discípulos: cala esse Bartimeu. Não está vendo que Jesus já passou? Não está vendo que ele está ocupado? Não está vendo que ele não vai se importar com você? Mas o texto fala que Jesus ao longe ouviu: Jesus, filho de Davi. Lembra? Tem misericórdia de mim. Você pode repetir na sua casa aí: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que Bartimeu, e a realidade dizia: não clama, não fala, deixa para lá, você está passando vergonha. Mas Bartimeu, ele não tinha fogo, mas ele tinha azeite, ele tinha fé. Ele tinha o Espírito Santo de Deus em seu coração dizendo: ei, é a sua oportunidade, ei, é a sua chance, é o seu momento. Creia àquele que pode fazer coisas extraordinárias, ele pode. E Bartimeu então clama, e Jesus então chama esse homem que venha. Então pegam ele pela mão e o trazem. Jesus: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então Jesus fala: a tua fé te salvou. E o texto fala que imediatamente os seus olhos foram abertos. E ele seguia Jesus, e cantava e alegrava-se na presença do Senhor. Hoje nós mudamos essa realidade. Hoje nós queremos cantar e seguir a Jesus para termos o Espírito Santo. Não, é cheios do Espírito Santo que cantaremos e salmodiaremos ao Senhor. É nesse momento. É como Davi, quando sai da terra dos filisteus, trazendo a arca da aliança, cantando, salmodiando e proclamando a grandeza do Senhor, trazendo de novo a arca da aliança para a presença, para Jerusalém. Assim deve a igreja estar cheia do Espírito Santo de Deus, para que quando o noivo vier, a igreja possa estar não apenas com a lâmpada acesa, mas sejamos cheios de azeite. Ei, há muitos que vão para as faculdades e perdem a fé. Há muitos que têm amizades e perdem a fé. Há muitos que não podem nem passar uma semana, 2, 3 semanas, um mês sem ir à igreja por algum motivo, que a sua fé vacila. São pessoas que vivem apenas de fogo, quando na realidade deveríamos viver cheios do azeite. Se estivermos cheios do azeite, não importa o tempo que o Senhor leve para retornar, nós estaremos firmes. Nós estaremos esperando, ansiosos pela vinda do Messias. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos fortaleça e que Deus nos encha desse azeite e que Deus transborde esse azeite no teu coração, meu irmão, para que fiquemos firmes no tempo da angústia, no tempo que o mundo nos pressionar. Porque saiba de uma coisa, a palavra do Senhor vai dizer que quando essas coisas acontecessem, seria o quê? Quem lembra? Apenas o começo das dores. Então o momento da pressão nem chegou ainda, irmãos. Então começa a se encher com a palavra, começa a se encher com oração, com jejum, com a comunhão dos santos. E este azeite vai te fazer forte para vencer as batalhas. Eu creio e eu oro sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos adorar e depois nós estaremos orando por isso.
para que este Espírito Santo possa começar a inundar os nossos corações. Aleluia. Diga amém na sua casa aí, diga amém no teu coração. Receba esta palavra, seja cheio do azeite, meu irmão. Vamos clamar ao Senhor. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Diga mais uma vez, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, liberando da sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, do seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Senhor, nós queremos orar pela nossa nação. Essa canção vem falando que Tu liberas, que Tu tens, ó Deus, o poder de ministrar, ó Deus, sobre esta nação, ó Deus, um tempo de paz, Senhor.
Há tantos que estão morrendo, perdendo suas vidas. Outros têm perdido seus empregos. Senhor, há uma desesperança que tem assolado. E nós declaramos no nome santo de Jesus que este povo virá à luz de Cristo. Eles serão, ó Deus, iluminados pela presença do Senhor. E Deus sarará, ó Deus, esta nação. Não por causa de homens, Senhor. Não por causa deste ou daquela igreja, desta ou daquela denominação, mas por causa do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós queremos declarar isto, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado em todos os cantos e que a nação reconheça que não há outro Deus além do Senhor. Toma, Deus, a nossa cidade em Tuas mãos. Tem misericórdia, Deus, dos mais simples, dos que sofrem, Deus, daqueles que têm passado necessidade. Que a Tua graça nos ajude a ajudá-los neste tempo de aflição e de sofrimento. Nós oramos por este momento, declaramos, ó Deus, esta palavra, que o azeite de Deus, que o Espírito Santo de Deus estará sobre cada vida, cada coração, e nós nos permaneceremos firmes neste tempo tão difícil, que nós estaremos, ó Deus, inabaláveis no tempo que se chama hoje, para que Deus seja glorificado. Nós clamamos, oramos desta maneira, para a glória de Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Diga graças a Deus. Eu vou pedir ao turma aí que prepara mais uma canção para a gente finalizar aí o culto nesta noite. Mas antes queremos dar alguns avisos assim rapidamente. Primeiro é pedir desculpas se por acaso o sinal não chegou aí na sua casa tão boa. Não foi nossa culpa, nós estamos sem internet, aqui estamos usando os dados móveis dos celulares aqui dos nossos amados. Muitíssimo obrigado, os irmãos prontamente estão utilizando. Então nos perdoem, tá bom? Mas nós estamos ao vivo aí no Facebook e estaremos disponibilizando este culto gravado no YouTube quanto antes, né? Fique tranquilo que quanto antes você vai poder ver, talvez com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de uma visibilidade melhor lá no YouTube. Logo, creio que hoje ou amanhã já estará aí disponível para vocês, meus amados irmãos. Eu espero em nome do Senhor Jesus que na próxima semana, se por acaso estivermos em live, nós não tenhamos este problema, tá certo? Os irmãos, lembrem-se que todas as terças-feiras, neste período nós estamos... a igreja estará aberta para orações. E assim, nós abrimos a igreja, nós deixamos ela entreaberta para não escancarar, porque a gente, né, os dias são difíceis, a gente não sabe exatamente como as pessoas podem fazer, às vezes entra animais e tudo, então a gente deixa ela entreaberta. E aí alguns irmãos têm vindo na terça-feira, eles entram e sentam no canto ali e oram, entregam seus dízimos e ofertas, saem, né, fica um tempo aqui, 5 minutos, 10 minutos, tem irmão que leva 1 hora, outros irmãos meia hora, alguns irmãos passam alguns minutos, mas é muito bom, irmãos. Então se você tiver um tempinho na terça-feira à tarde, passa aqui, fique 3 minutos, 5 minutos, orando na presença do Senhor. Eu tenho certeza que isso vai ser poderoso na tua vida, na vida da igreja, tá certo? E na vida da tua família, para a glória de Deus Pai. E a vida dos irmãos, que alguma novidade quanto ao culto do próximo domingo, essa semana nós avisaremos, né, nas nossas redes sociais, tá certo? Hoje não foi possível fazer no Instagram, né? Não foi possível, né? Justamente por essas dificuldades, hoje não foi possível. Então, fique tranquilo que logo nós vamos estar aí mais bem equipados para abençoar a todos. Eu espero poder muito em breve já estarmos começando a estar juntos, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Nós não seremos precipitados, nem apressados na tomada dessa decisão, tá bom? No mais, vamos orar, irmãos, para que esses casos venham cessando, as pessoas venham sendo curadas e voltem para suas casas, porque assim nós entraremos, pelo menos a princípio, no ritmo normal. Amém? Louvado seja Deus. Agradecemos ao Ministério de Louvor, a todos. Estejam orando aí pela vida de alguns irmãos que estão se restabelecendo de cirurgias, como a irmã Célia,
como alguns irmãos que estão passando por este momento, outros irmãos que estão enfermos, outros irmãos que tiveram dificuldades perdendo seus entes queridos. Então os irmãos estejam orando com todo carinho na sua vida. E em nome de Jesus nós queremos agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, que os irmãos continuem firmes, continuem cheios de uma viva e poderosa esperança. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vou convidar quem aqui? Eu vou convidar Marcelzinho. Marcelzinho? Será que chega aí? Não chega não. Oh, aqui, pronto. Marcelzinho vai orar, né? Agradecendo a Deus por essa noite. E nós estaremos adorando a Deus. E os irmãos adorem conosco, estaremos encerrando o culto desta noite. Amém. Glória a Deus. Deus Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos por mais esse momento, Pai. Te agradecemos pela palavra que dita, Pai. Te agradecemos por esse dia, meu Deus. Por mais sabemos que temos problemas, meu Pai, mais sabemos que estamos passando por dificuldades, meu Deus, mas sabemos que Tu, Pai, Tu nos amparaste, Pai. Tu desse a palavra para a gente, meu Deus. Tu nos fortalece, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Pai, que Tu possa estar proporcionando, Pai, uma ótima semana para todos, Pai. Para todos aqueles que dessa igreja, para toda a nossa cidade, meu Pai. Amém, e que boas notícias, Deus. Pai, possa ter louvado vindo, Pai. Seja Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, eu quero dizer para vocês que separados estamos, mas distantes nunca. Esses dias um membro da nossa igreja colocou lá um texto para mim, pastor, né? Que saudade do senhor, um abraço, que Deus abençoe a sua família, Pietra e Adrielzinho e Rose. Eu convido os irmãos a fazerem isso também, a escolher um irmão aleatoriamente, sabe? Alguém da igreja, alguém, né? E você pega lá e fazer um áudio e abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Será que você pode fazer isso? A pessoa, às vezes, está lá entristecida, vai receber uma palavra de consolo, de ânimo na presença do Senhor, vai reconhecer que tem alguém lembrando dele, orando por ele. Isso vai ser uma bênção. Eu vou fazer isso. E eu convido os irmãos, convido a todos a fazerem isso essa semana, né? Alguém ali, então, melhor ainda se for alguém fora do convívio, tão próximo, né? Alguém que você talvez não tenha trocado uma palavra. Clica lá, fala, meu irmão, eu sou fulano de tal, talvez seja necessário até se apresentar. Irmão, sou eu, fulano de tal, lá o ministro de louvor da igreja. Quero te dizer, meu irmão, mesmo distantes, mesmo separados, jamais estaremos distantes. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Estaremos orando por vocês, tá bom? Eu convido os irmãos a fazer isso para a glória de Deus Pai. Então vamos adorar, meus irmãos? E então, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Adorei na sua casa, meu irmão. Não há outro como tu, Senhor. Declare. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reinas sobre
pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o Águia e o Espírito. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o Águia e o Espírito. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Amém. Graças a Deus. Uma boa noite. Um abraço a todos os irmãos. Dá um abraço para os pessoal aí, meus irmãos. Um abraço, meus irmãos. Fiquem na graça de Deus.